A fila do açougue Corte Nobre estava cheia naquela manhã de sábado, e o cheiro de carne fresca misturava-se ao burburinho das donas de casa. Eu segurava a senha número 40, esperando pacientemente para comprar o assado que Gustavo tanto exigirá para o jantar com os colegas de diretoria da empresa. Ele estava ao meu lado, conferindo o relógio de ouro com uma impaciência que me deixava em estado de alerta, como se eu fosse a culpada pela lentidão. Gustavo sempre gostou de demonstrar poder em público, especialmente sobre mim, tratando cada pequena despesa nossa como se fosse uma caridade pessoal dele. Quando chegou a nossa vez, o açougueiro pesou a peça de picanha e o lombo temperado, totalizando um valor que, para Gustavo, parecia um insulto real: R$ 30 por quilo? Isso é um roubo, ele exclamou alto, fazendo com que as pessoas ao redor se virassem para observar a cena constrangedora. Tentei intervir discretamente, entregando meu cartão de crédito ao rapaz do balcão para agilizar o pagamento e acabar com aquela humilhação gratuita. Deixe que eu pago, Gustavo, é o meu cartão de uso pessoal, eu disse, mas ele arrancou o objeto plástico da mão do açougueiro antes que passasse. Com um sorriso sádico e olhos carregados de um controle doentio, ele pegou uma faca de desossa que estava sobre o balcão, sob o olhar atônito do rapaz. Você não vai gastar mais um centavo do meu dinheiro com essas futilidades, disse ele, cortando o cartão ao meio com um movimento brusco e preciso. O plástico caiu no chão, dividido em 2 pedaços inúteis, assim como a minha dignidade diante de todos aqueles desconhecidos que cochichavam ao lado. Agora aprenda a ser econômica, Marina. Você não produz nada, então não tem o direito de esbanjar, sentenciou ele, limpando a faca com um pano imundo. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas a fúria começava a substituir a vergonha que eu carregava como uma corrente pesada por 5 anos de união. O açougueiro, um homem chamado Jorge, olhava para Gustavo com uma expressão que misturava incredulidade e uma fúria contida que eu não compreendi na hora. O senhor não devia ter feito isso, disse Jorge, a voz grave ecoando pelo estabelecimento enquanto ele cruzava os braços sobre o avental branco. Este estabelecimento exige respeito pelos clientes, e o senhor acaba de atacar a pessoa errada no lugar errado, continuou o funcionário, firme. Gustavo riu, aquela risada arrogante de quem se sente dono do mundo porque tem um cargo importante em uma multinacional de médio porte na capital. E quem é você para me dizer o que fazer? Sou cliente e decido como minha mulher gasta. Agora, cancele o pedido, não vou levar nada deste lugar. Jorge não cancelou o pedido. Em vez disso, ele pegou o interfone da loja e chamou pela gerência com uma urgência que fez Gustavo franzir a testa. Dona Elvira, por favor, venha até o balcão principal imediatamente. Temos um incidente grave envolvendo o cartão de uma das nossas proprietárias. Gustavo estancou no lugar, a arrogância vacilando por um breve milésimo de segundo antes de ele recuperar a pose. Proprietária? Do que você está falando? Minha mulher é uma dona de casa que vive das minhas migalhas, seu idiota. Eu olhei para Jorge, e ele piscou para mim, um gesto de cumplicidade pura. Foi então que a porta do escritório nos fundos se abriu e minha mãe, Elvira, saiu de lá vestindo um conjunto de seda azul, impecável e absolutamente séria. Ela não era a sogra submissa que Gustavo visitava uma vez por ano no sítio. Ela era a mulher que comandava uma rede de frigoríficos que ele desconhecia. O que Gustavo nunca soube, por puro desinteresse na minha história familiar, é que meu pai deixará um império de agronegócio para minha mãe gerir. Ela preferia a discrição, mas aquele açougue era a joia da coroa do grupo, um lugar onde ela gostava de trabalhar nos bastidores para manter a qualidade. Minha mãe caminhou até o balcão, pegou os 2 pedaços do cartão no chão e os analisou com desprezo que fez o ar ao redor de Gustavo congelar. Então você acha que minha filha vive de migalhas, Gustavo? Perguntou ela, sua voz sendo o único som audível em todo o estabelecimento naquele momento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo tentou balbuciar algo, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Ele estava diante da mulher que, na verdade, era sócia majoritária do fundo de investimentos que financiava a própria empresa onde ele trabalhava. A máscara do opressor acabará de cair. Minha mãe não desviou o olhar nem por um segundo, mantendo a postura de quem domina não apenas o açougue, mas toda a cadeia produtiva daquela região. Jorge, disse ela, dirigindo-se ao açougueiro, por favor, chame a segurança.
Este senhor não é mais bem-vindo em nenhuma das nossas 30 unidades. Sogra. Elvira, eu não sabia que este lugar era seu. Foi apenas uma piada interna entre eu e a Marina, Gustavo tentou, sua voz subindo 2 oitavas. A humilhação que ele tentou me impor estava voltando para ele como um bumerangue, e a plateia de clientes agora ria abertamente da sua tentativa de se explicar. Uma piada de muito mau gosto, Gustavo. Destruir a autonomia de uma mulher nunca foi engraçado, e fazer isso no meu estabelecimento é um erro fatal, retrucou minha mãe. Ela me abraçou pelos ombros, e pela primeira vez em anos, eu me senti protegida por uma muralha de verdade que ele jamais derrubaria. Ela retirou do bolso um celular e fez uma ligação rápida enquanto Gustavo tentava, desesperadamente, pegar os pedaços do cartão para tentar consertar o estrago. Sim, Roberto? Aqui é a Elvira. Gostaria de retirar meu apoio ao projeto de expansão da diretoria. O motivo? Falta de caráter ético do gestor. O rosto de Gustavo passou de pálido a um tom de cinza doentio em segundos. Roberto era o CEO da empresa dele, o homem que ele tentava impressionar dia e noite. Em uma ligação de 30 segundos, minha mãe acabará de destruir a única coisa que ele valorizava mais do que a si mesmo, sua carreira. Você não pode fazer isso. Isso é perseguição, ele gritou, tentando avançar em direção ao balcão, mas os 2 seguranças da loja já estavam ao seu lado. Eles o seguraram pelos braços com firmeza, a mesma firmeza que ele usava para me apertar o pulso quando eu gastava demais no supermercado da esquina. Eu dei um passo à frente, olhando nos olhos com uma clareza que eu não tinha há meia década. O cartão que você cortou, Gustavo, era da minha conta pessoal, alimentada pelos dividendos que minha mãe deposita para mim desde que nos casamos. Eu nunca precisei de um centavo seu para sobreviver. Ele arregalou os olhos, percebendo que a esposa troféu que ele achava que controlava era, na verdade, muito mais poderosa financeiramente do que ele. O dinheiro que ele ostentava era uma gota no oceano perto do que minha família possuía. Ele viveu uma mentira de superioridade baseada na própria ignorância. Eu só queria que fossemos econômicos, ele murmurou, uma desculpa patética que não convencia nem a si mesmo. Os seguranças começaram a arrastá-lo para a saída, sob os aplausos irônicos das senhoras que testemunharam o início da cena. O pequeno tirano estava sendo expulso do seu suposto reino de poder. Minha mãe pediu que Jorge preparasse o melhor corte de carne da loja para nós. Hoje não teremos jantar com seus colegas de diretoria, Marina. Hoje teremos um banquete para comemorar a sua liberdade e o início do seu divórcio. Eu sorri, sentindo um peso colossal sair das minhas costas enquanto ele saía. Gustavo ficou do lado de fora, batendo no vidro temperado da loja, mas ninguém lhe dava atenção. Ele era invisível agora, um homem sem cargo, sem esposa e, em breve, sem o luxo que ele usava para mascarar sua insegurança crônica. A picanha que ele tanto queria agora seria saboreada por quem realmente merecia. Entramos no escritório e minha mãe me entregou um novo cartão, um Black, com o limite que faria Gustavo ter um infarte de inveja se pudesse ver. Nunca mais deixe um homem te dizer o que você vale, minha filha. Você carrega o sangue de mulheres que construíram impérios, não de submissas. Bebemos um café enquanto víamos, pelas câmeras de segurança, Gustavo ser ignorado por todos na calçada. Ele tentava ligar para o chefe, mas era óbvio que Roberto já havia recebido a ordem de demissão. O mundo dele desmoronou no balcão de um açougue, por causa de um pedaço de plástico e muita soberba. Fiquei admirando minha mãe, aquela mulher forte que sempre respeitou meu espaço, esperando que eu mesma percebesse o monstro com quem eu estava. Ela sabia que o confronto precisava ser meu, mas não hesitou em intervir quando a agressão física ao meu patrimônio e dignidade ocorreu na sua frente. Aquele sábado, que começou com medo de uma discussão por causa de preço, terminou como o dia mais caro da vida de Gustavo e o mais libertador da minha. O corte nobre não era apenas o nome do açougue, era o que eu acabará de fazer na minha vida, um corte limpo, nobre e definitivo em um câncer moral. O processo de divórcio foi rápido e implacável, como um golpe de cutelo. Gustavo tentou alegar que tinha direito à metade da fortuna da minha mãe, mas nossos advogados provaram que ele agia com má fé e abuso patrimonial.
Ele saiu da nossa casa com apenas as roupas do corpo e a dignidade em frangalhos. Eu assumi a diretoria de marketing da rede de açougues da minha mãe, usando minha formação acadêmica que Gustavo sempre dizia ser perda de tempo. Em menos de um ano, transformei a marca em uma referência nacional de luxo e qualidade, provando que minha mente era meu maior ativo financeiro. Muitas vezes, volto àquela unidade específica do Corte Nobre para conversar com o Jorge. Ele agora é o gerente regional, promovido por sua conduta ética e corajosa naquele dia fatídico. Nós rimos lembrando da cara de espanto de Gustavo ao ver minha mãe saindo do escritório como uma rainha. Aprendi que a verdadeira independência não vem apenas do saldo bancário, mas da consciência de que ninguém tem o direito de cercear nossos movimentos. Gustavo achava que o cartão era a coleira que me prendia a ele, sem saber que a coleira estava, na verdade, em volta do próprio pescoço ganancioso. Hoje, moro em uma cobertura que eu mesma comprei, decorada com meu gosto e sem ninguém para questionar o preço do café ou do lustre de cristal. Minha mãe continua sendo minha maior sócia e mentora, ensinando-me que o sucesso é a melhor vingança contra quem tentou nos diminuir no passado. Gustavo desapareceu do mapa social da cidade, incapaz de conseguir um emprego de alto nível após o escândalo da sua conduta ter circulado entre os COR. Soube que ele voltou para a casa dos pais no interior, vivendo da pensão deles, ironicamente dependente da mesma forma que ele queria que eu fosse. O cartão cortado em 2 pedaços está emoldurado na parede do meu escritório. Ele serve como um lembrete diário de que, às vezes, as coisas precisam ser quebradas para que possamos ver o que há dentro delas e ao nosso redor. Aquele plástico destruído foi o convite para minha reconstrução total. O jantar que ele tanto queria nunca aconteceu para os colegas dele, mas aconteceu para mim e para as mulheres da minha família, comemorando a força. A picanha estava perfeita, o vinho era excelente e a companhia era livre. Não há tempero melhor no mundo do que a sensação de justiça plenamente feita. Sigo minha vida inspirando outras mulheres a não aceitarem o controle financeiro. Muitas chegam até mim com histórias de maridos que escondem as senhas e cortam os gastos, e eu sempre conto a história do dia no açougue. Corte você o laço antes que ele corte sua alma, é o conselho que eu dou. Minha mãe e eu estamos expandindo os negócios para o mercado internacional. Ela sempre me diz que o olhar de Gustavo naquele dia foi o investimento mais lucrativo que já fizemos, pois me devolveu a vontade de vencer. O prejuízo foi todo dele, e o lucro emocional e financeiro foi todo meu. A marca Corte Nobre hoje é sinônimo de empoderamento feminino no setor. Contratamos preferencialmente mulheres em cargos de liderança e gestão. Queremos que cada unidade seja um ambiente de respeito e segurança para todas as clientes, para que nenhuma outra marina sofra o que eu sofri ali. Olho para o futuro com a certeza de que ninguém mais segurará uma faca perto do que é meu, seja meu cartão, minha carreira ou meu coração. A autonomia é um caminho sem volta, e eu pretendo caminhar por ele com passos firmes, saltos altos e a cabeça erguida diante de qualquer balcão. A vida é muito curta para contar moedas sob o olhar de um opressor medíocre. Eu descobri que sou a sócia majoritária do meu destino e não aceito menos do que o controle total das minhas escolhas, cores e caminhos a seguir. Gustavo cortou o cartão, mas quem libertou a fera do sucesso fui eu mesma. O sol de hoje brilha sobre o império que ajuda a gerir com garra e amor. Cada vez que passo um cartão em uma máquina, lembro-me de que aquele som de aprovação é o hino da minha liberdade conquistada a duras penas. Sou Marina, sou livre, e o meu valor não cabe em nenhum limite bancário. A história que começou com uma humilhação no açougue terminou em glória. Obrigada, Gustavo, por ter cortado aquele cartão e me mostrado o caminho. Sem a sua crueldade, eu talvez nunca tivesse descoberto a minha própria realeza escondida atrás de um avental e de uma vida que não era minha. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras.
Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!